Fala galera, eu sou o Heitor Teixeira aqui do Fluminense ao pé da letra e esse aqui é o Laicar, um quadro onde eu e o Edgar vamos debater um tema que está latente aqui na semana do Fluminense, com vídeos rápidos, um respondendo o outro sobre esse assunto. Edgar, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: a gente está numa semana muito conturbada, o Fluminense vem na terceira derrota seguida, mostrando aí muitos problemas de técnicos e táticos e fora de campo também. A gente vem de uma derrota grave contra o Criciúma, que é um time da terceira divisão, colocando em risco uma classificação para a Copa do Brasil que parecia muito encaminhada pelo seu adversário. Então minha pergunta é a seguinte, agora nessa onda de protesto da torcida, de fora não sei quem, fora jogador, fora técnico, protesto com faixa e tudo, qual é a sua opinião? Se você hoje assumisse o Fluminense em alguma função ali administrativa, ou até como treinador, principalmente, se você pudesse fazer uma barca, e aí é uma coisa que não acontece mais muito no futebol de hoje em dia, mas ainda é viável sim. Se você pudesse escolher três jogadores para hoje, quando você assumisse o Fluminense, afastar do elenco. Isso aí é para ir um pouco nessa onda. Eu nem sou muito disso de crucificar o jogador, mas para ir um pouco nessa onda da torcida, esse movimento de fora jogador e fora técnico. Se você pudesse hoje limar três jogadores do elenco do Fluminense, quais seriam eles? Ou se você limaria menos do que isso, ou qual é a sua opinião sobre essa circunstância que poderia acontecer se você assumisse o Fluminense hoje? Fala, Heitor, beleza? Cara, que provocação doida, hein? Bom, mas eu vou pegar o primeiro eixo da tua provocação, que é se eu assumisse o Fluminense hoje. Então, seguramente eu trataria as coisas com muito mais devido respeito e profissionalismo do que ela vem sendo tratado. Por exemplo, para começar, eu não me auto-nomearia vice-presidente de futebol, que é o que o presidente atual fez. Ele afastou o vice-presidente geral, que era vice-presidente de futebol, e ele acumulou essa função. Então, eu indicaria alguém de confiança e que soubesse, que entendesse, quem eu pudesse conversar sobre futebol, mas de forma profissional, de forma séria e técnica. E com certeza, já estou falando aqui que eu não teria o Paulo Angione como executivo, tá? Eu teria alguém focado no mercado atual, compreendesse a dinâmica, as dificuldades, mas que também fosse inventivo, fosse propositivo. E, obviamente, não teria o Roger como treinador, seria um nome não interessante, assim, não é alguém que trabalhe futebol. Então, eu não me apegaria a esses conceitos, assim, muito de amizade de amador, né? De, o cara fez um gol do título, ou coisas do tipo. Então, né? Então, acho que seria um pouco por aí, Heitor. Mas para responder a tua provocação de se a gente pudesse tirar três jogadores agora do elenco, então eu vou tirar três jogadores que eu sequer queria ver contratados, né, para esse elenco, eu não consigo ver sentido. Então eu vou falar do Danilo Barcelos, um jogador que não consigo entender a contratação dele. Estou falando do Wellington, né, que é um jogador que também não faz o menor sentido estar nesse elenco. E esse terceiro nome é difícil, porque vai mexer com paixões. Né? Mas, por exemplo, eu já estaria preparando a aposentadoria do Nenê para o final dessa temporada e falando, meu caro, já deu. Né? É um jogador para mim que traria ele para jogar 10, 15 minutos. Mas, por exemplo, eu não traria o Casares. Então, para te dar três nomes aí, eu faria a barca com esses três jogadores. Edgar, eu acho que você tocou num ponto muito importante que é profissionalismo, né? Uma coisa que a gente vê muito pouco no Fluminense de hoje em dia, infelizmente. Toda decisão sempre tem aquela desculpa, era meu amigo, ou é de confiança, é gestão de grupo. Tudo isso realmente assusta muito num clube gigante como o Fluminense, como as decisões não são profissionais, né? Propriamente, quando você vai analisar, é tudo assim, realmente muito amador. Mas sendo naquela coisa mais imediatista da barca, né? Eu concordo muito com você em Wellington e Danilo Barcelos, dois jogadores que não acrescentam em absolutamente nada pro Fluminense. E aí eu vou colocar um terceiro. Por mais que eu concorde também, não teria trazido o Casares. Mas eu falo do Luca, que hoje é um jogador que está travando ali uma vaga importante no ataque, sendo ainda acionado e sempre atrapalhando o desenvolvimento de outros jogadores. Então, o meu terceiro seria o Wellington, Danilo Barcelos e Luca. Heitor, você tem razão, exatamente. O que falta exatamente é uma visão clara, estratégica, tendo em vista componentes profissionais. Você vê como a montagem do elenco ela é muito ruim, porque ela não segue alguns critérios
técnicos estabelecidos, né? Ou seja, de modo como você quer jogar e isso refletir que perfil de jogador você vai trazer. O Fluminense não é isso. O Fluminense são várias coisas amalgamadas ali. Você falou muito bem do Luca. O Luca veio um tempo atrás, né, um período atrás, ainda lá com o Odaí, agora a história vai se repetindo. Pegando o exemplo do Nonato, por exemplo, só para explorar esse assunto. Recentemente nós dispensamos o Dodge, um jogador que era titular da equipe, estava rendendo, estava performando, e agora vamos trazer o Nonato, que é quase elas por elas, é um jogador que não está performando, não está rendendo e vem com um preço muito acima do que custava o Dodge na época. Heitor, o planejamento está muito equivocado, né? E aí, para a gente finalizar essa conversa aqui, o que seria possível fazer? Que choque de gestão você acha que era possível ser feito no Acho que o Fluminense? que daria para fazer como choque, Edgar, é realmente um projeto sério agora de para acertar esse elenco e essa folha salarial. A gente acaba pagando mais para reservas do que para titulares. Isso é um absurdo. Não seria difícil fazer um planejamento sério que a gente pudesse prosperar melhor dentro e fora de campo. Acho que deu para falar rapidinho desse assunto que está bem latente com a questão dos protestos e tudo. Então é isso, acho que de minha parte é o que eu penso sobre essa situação do Fluminense. Não tem muito o que fazer agora, só nos resta torcer, né? E que o Fluminense consiga encontrar alguma solução ainda nessa temporada, mas que seja levado a sério esse planejamento, que é algo que está gritante no clube há muito tempo, né? Senão nós vamos ficar vivendo apenas de pequenos brilharecos. Nós temos orçamento para fazer melhor, Heitor, eu tenho certeza disso. Bom, gente, esse é o Laicá, comigo Edgar FC e com o Heitor Teixeira. Segue a gente, comenta, vamos bater esse papo aí. Abraço.